Santo Deus, um texto tremendo nós temos diante de nós. O Teu Santo Espírito desejou, pela Tua vontade, registrar essa jornada dura, difícil, desafiadora da Babilônia até Jerusalém. Agora, Deus, à medida que nós consideramos esse texto, que no nome de Cristo, Tu faça-nos olhar para a nossa própria peregrinação. Faça-nos, ó Deus, entender qual é a relevância desse texto para nós essa manhã. Acima de tudo, ó Deus, faz-nos enxergar o Teu Filho. Faz-nos nos chegarmos mais a Ele. Faz-nos, ó Deus, amarmos mais. Faz-nos, ó Deus, reconhecermos mais e mais a Sua grandeza, a Sua beleza, a Sua dignidade, o Seu poder, glória e majestade. E nessa manhã, ó Deus, aqueles que se encontram entre nós, que porventura não conhecem esse Cristo, que a semelhança daqueles que se curvaram ao desejo do Rei de construir a casa do Senhor, que eles se curvem também ao Senhor Jesus Cristo, o Rei da Igreja. É o que nós te rogamos, Pai, no nome dele, de Cristo. Amém. Amém. Se você já imaginou, já pensou viajar para os Estados Unidos, você deve ter se lembrado, alguém deve ter informado da necessidade do famigerado visto. O visto para os Estados Unidos mete medo em todo mundo. Eles exigem naquele consulado uma lista exaustiva a respeito da sua vida, do seu passado, das suas finanças, onde você estudou, para onde você vai, com quem você fica, quais os seus bens. E a realidade é que depois de entregar uma papelada imensa, muitos têm o seu visto rejeitado. Experiência traumática para muitas pessoas. E foi exatamente pensando nisso quando essa história de um rapaz que, vendo todos esses requerimentos, ele disse: eu quero viajar, mas para um país de fala inglesa. Qual país eu posso ir que não existe visto algum? Ele descobriu que, viajando para Londres, ele não precisava de visto. Ele não precisava enviar papelada nenhuma, para consulado nenhum, para embaixada nenhuma. E detido então desse conhecimento, fugindo dos requerimentos dos vistos, do visto americano, ele arrumou a sua mala e colocou lá os seus panos, as suas roupas, os seus apetrechos, os seus utensílios, pôs a sua mochila nas costas, comprou a sua passagem e foi para Londres. Quando ao chegar naquele local, ele se deparou com aquela bancada de oficiais migratórios. Ao que ele se assustou. Pensou ele, mas me disseram que não precisava de visto. E de fato, você não precisa de visto para entrar num avião e ir para Londres. Entretanto, o governo da Inglaterra exige que o visto seja concedido no momento da sua chegada no país. Exatamente na entrada, no aeroporto, exatamente quando você pousa diante ali daqueles oficiais, tem uma entrevista, uma rápida entrevista, um visto de entrada ali é concedido ou não. E diante daquela entrevista, perguntas semelhantes àquela lá do consulado americano são feitas. Quem você é? De onde você vem? Para onde você vai? Quais são as suas finanças? Quais são os recursos que você tem para você se manter nessa viagem? Diante de todas aquelas perguntas, aquele homem se viu voltando para o avião, voltando para o Brasil, porque os oficiais entenderam que ele estava despreparado para entrar naquele país. Percebe exatamente essa a realidade de todas as nossas viagens, não é? Para qualquer viagem que nós façamos, nós precisamos estar preparados. Seja ela para fora do país, seja ela para uma cidade vizinha, a necessidade de preparação para uma viagem é extremamente necessária. Mas na nossa viagem para Nova Jerusalém, nós muitas vezes nos encontramos viajando como que ao passo do vento, como que carregados por uma mão invisível, sem nos preocuparmos com a nossa preparação espiritual para a nossa caminhada cristã. Eis o motivo pelo qual não são poucos aqueles que caem no meio do caminho. Eis o motivo pelo qual não são poucos aqueles que se desencorajam, que se decepcionam, que encaram tristezas e que, quando encontrando-se diante dessas dificuldades, marcham para bem fora do mundo da viagem para o destino celestial.
Mas essa manhã, quando nós consideramos Esdras capítulo 8, meus irmãos, nós entendemos que é necessário haver preparação. Nós entendemos nesse texto e percebemos que o que esse texto nos ensina é de que é exatamente porque a boa mão do Senhor está sobre nós, aqueles que somos da igreja, aqueles que somos de fato filhos do Senhor, aqueles que de fato foram recebidos pelo Senhor Jesus Cristo no reino do seu Pai. É exatamente porque a boa mão do Senhor está sobre nós que nós precisamos nos esforçar na nossa marcha para a Nova Jerusalém. Nós precisamos entender o que é que envolve essa marcha. Nós precisamos entender quais são os requisitos dessa viagem. É exatamente porque a boa mão do Senhor está sobre nós que agora nós podemos nos esforçar na nossa marcha para a Nova Jerusalém. E esse texto vai nos mostrar aqui, meus irmãos, 6 específicas necessidades que estão envolvidas nessa marcha. Primeiro, nos versículos de 1 a 20, nós veremos que a marcha para Jerusalém envolve disposição e abnegação. Depois nós veremos, nos versículos de 21 a 30, que a marcha para a Nova Jerusalém, ela envolve cuidado e preparação. E por último, nós veremos, nos versículos de 31 a 36, que a marcha para Jerusalém envolve sacrifício e sucesso. É porque a boa mão do Senhor está sobre nós. É porque o Senhor já nos salvou, já nos remiu, já nos selou com o seu Santo Espírito, que agora nós precisamos nos esforçar na nossa marcha para a Nova Jerusalém. Logo no início do texto, nós mais uma vez nos encontramos com aquelas famosas listas de nomes presentes em Esdras. Como nós já vimos no capítulo passado, é exatamente na segunda metade do livro que Esdras aparece, o nome daquele que está registrado no título do livro, ele finalmente aparece, e ele então leva a um segundo grupo de retorno, de exilados de volta para Jerusalém. E nós veremos agora, logo nesses versículos iniciais, que esse grupo que retorna com Esdras é um grupo bem menor do que aquele que havia retornado anteriormente. Se você certamente se lembra de Esdras capítulo 2, nós vimos que aproximadamente 50 mil pessoas voltaram do primeiro retorno da Babilônia para a Palestina, debaixo da liderança de Zorobabel. Entretanto, aqui nos versículos de 2 até o versículo 14, nós temos um total aproximado de 1.500 homens retornando para aquele local. Apenas os homens aqui são contados. A ênfase aqui, como você percebe logo no versículo 1, é nos cabeças da família. Não estão sendo contados aqui nem mulheres nem crianças. Acadêmicos entendem que, se fossem esses números contados, provavelmente o total seria de 5 mil pessoas. Em outras palavras, de 50 mil que voltaram no primeiro retorno, apenas 5 mil estão voltando no segundo retorno. Número bem menor, mas não menos significativo. Um número bem menor, mas como nós veremos, certamente não menos maduro e não menos preparado para repopular aquele local que seria o palco do retorno do Messias. Eu chamo a sua atenção para o grupo de pessoas que está aqui presente nesses primeiros 14 versículos. No versículo 2, você tem os filhos de Finés e os filhos de Itamar. Esses são 2 sacerdotes. Ainda no versículo 2 você tem um dos filhos de Davi, Atos. Você tem então no versículo 2 uma linhagem sacerdotal e uma linhagem real. Você tem esses 2 grupos aí envolvidos naqueles que estão voltando. Entretanto, dos versículos de 3 até o versículo 14, o que nós temos aqui são 12 linhagens distintas do povo comum, cujos cabeças representantes são os homens. Versículos de 13 a 14, nós temos aqui descendentes daqueles que originalmente voltaram para no primeiro retorno para Jerusalém. Se nós fizéssemos aqui uma rápida comparação entre Esdras 2 e Esdras capítulo 8, eu sugiro que você faça isso talvez hoje à tarde, na sua devocional e na sua continuação da guarda do dia do Senhor, você perceberá que essas famílias que estão aqui listadas não são nada mais nada menos diferentes, são exatamente aquelas famílias, descendentes daquelas famílias que originalmente foram para Jerusalém no primeiro retorno. Em outras palavras, o que nós temos aqui é geração após geração de crentes fiéis
de homens que de fato amam a cidade do Senhor, pais, filhos e netos retornando para a sua casa, retornando para o seu lar. É preciso ter disposição, meus irmãos, nessa caminhada para a marcha para Jerusalém. E essa disposição é a disposição de liderar. O que nós temos diante de nós, nesses primeiros 14 versículos, são homens separados para a liderança. São os cabeças das famílias sendo responsáveis pelo retorno e pelas suas famílias para levá-las em segurança ao local final. Homens aqui são colocados como aqueles que são responsáveis e que prestarão contas a Deus por essa posição de liderança que agora eles ocupam. Mas é também necessário a abnegação. E nós vemos isso dos versículos de 15 a 20. Porque dentre toda aquela multidão de homens, entre a liderança, entre a linhagem sacerdotal, na linhagem real e entre os comuns, não se encontrava levita. Veja o versículo 15. Ajuntei-os perto do rio, que corre para a Ava, onde ficamos acampados 3 dias, passando a revista ao povo e aos sacerdotes, e não tendo achado nenhum dos filhos de Levi, enviei Eliezer, Ariel, Semarias, Elnatã, Jaribe, Elnatã, Natã, Zacarias e Mesulão, os chefes, como também a Joraribe e Elnatã, que eram sábios. É interessante, nós percebemos que entre aqueles 1.500 cabeças, não tinha um só levita. Homens fundamentais para a manutenção do templo, homens fundamentais para o culto e na execução de todas as tarefas de adoração. E a grande pergunta é: por quê? Por que não tem nenhum levita aqui? Por que é necessário agora para Esdras observar, ter o cuidado de saber se tem levita ali presente e agora mandar homens? Vejam novamente, quem é que vai atrás desses levitas? É qualquer um? Não. No versículo 16, são os chefes que eram sábios, são homens de notório saber, que têm a capacidade de convencer, de argumentar com esses levitas que não querem voltar, para mudar-lhes a opinião. Ora, se vocês bem se lembram, os levitas lá na antiga aliança, eles não tinham herança. Os levitas não tinham terra. Os levitas dependiam exclusivamente daquilo que era trazido para o templo. Os levitas, apesar de sua posição fundamental no culto e no templo e na adoração de Israel, não eram figuras lendárias, não eram figuras de destaque no meio do povo de Israel. Eram auxiliares dos sacerdotes, que tinham muito mais destaque naquela sociedade. Por que então eles não querem voltar? O texto realmente não nos informa o motivo, mas por inferência talvez nós consigamos pensar. Veja, agora você está numa cidade ou numa região cujo povo de Deus tem sido cativo e criou suas vidas e estabeleceu os seus negócios já há muitos anos. Certamente aqueles descendentes de levitas que originalmente trabalhavam no templo enquanto o templo ainda estava em pé, antes de ser tomado pela Babilônia, agora, uma vez transferidos para essa nova cidade, haviam criado toda a estrutura. Aqueles que não tinham herança originalmente, agora, muito provavelmente têm herança. Tem posses, tem negócios, tem terras e casas e propriedades, talvez até posição social. Inicialmente, nenhum deles quer abrir mão daquilo que eles construíram para servir no templo, para servir ao Senhor na adoração, para voltar a Jerusalém e trabalhar na casa do Senhor. Mas o texto nos diz, no versículo 18, que segundo a boa mão de Deus que está sobre o seu povo, levitas são trazidos para aquele grupo. Ao todo, aproximadamente 40 homens são trazidos para o ofício levítico, e não somente esse. A eficiência daqueles líderes, a eficiência daqueles cabeças é tamanha, a sua sabedoria e a sua capacidade argumentativa é tão destacada, que veja no versículo 20, até agora 200 servidores do templo também são trazidos.
Se você bem se lembra, na estrutura sacerdotal, na estrutura de serviço ao templo, ao culto no Antigo Testamento, você tinha os sacerdotes executando os sacrifícios, você tinha os levitas auxiliando os sacerdotes, e como nós já vimos no texto passado, você tinha os servidores do templo, como ali está escrito no versículo 20, que o próprio Davi e os príncipes deram para o ministério dos levitas. Eles tinham a função de servir os levitas. Se os levitas não tinham destaque, muito menos tinham os servidores do templo. Entretanto, agora, depois de enviar os cabeças, depois de enviar esses homens que são sábios, que podem argumentar, que sabem convencer, não somente cerca de 40 filhos de Levi são trazidos de volta, mas agora cerca de 220 servidores do templo, somando aproximadamente 300 pessoas a mais para voltar e para servir. A marcha para Jerusalém, meus irmãos, envolve disposição para liderar, mas envolve também abnegação para servir. Abandonar aquilo que muitas vezes é muito querido de nós, é muito precioso para nós. Abandonar aquilo que detém muito interesse nas nossas vidas, para que nós possamos servir ao Senhor, servir a sua casa, servir ao seu povo e habitar na sua terra. E percebe assim, essa primeira porção do texto, meus irmãos, é extremamente relevante para nós. E a pergunta que certamente deve surgir para nós nesse momento é: onde estão os nossos cabeças? Não é nenhum segredo que nós estamos vivendo períodos e estamos vivendo um momento na nossa sociedade onde a liderança masculina tem sido não somente atacada, como também abandonada. Atacada pelas feministas e abandonada pelos homens que se encaixam, que se adaptam à sua inércia e até a sua preguiça de liderar. Percebe, nessa manhã o texto claramente nos lembra que é necessário nessa marcha para Jerusalém haver disposição para liderar. E os cabeças do povo de Deus são os homens que o próprio Deus levantou no meio da sua congregação. Pais, vocês são os cabeças dessa igreja. Vocês são os cabeças da sua família. Vocês são a liderança que o próprio Deus instituiu desde a criação. Criado, formado para liderar, para tomar decisões, para guiar o povo de Deus. E aonde estão vocês? Basta olhar para a vida da nossa igreja, não é verdade? Cadê a união de homens da nossa igreja? Aonde estão seus eventos? Cadê a sua relevância? Aonde está o seu papel ativo, atuante, de liderança, com sabedoria no nosso meio? Basta nós olharmos para nossas famílias. Os pais estão calados diante dos pecados dos seus filhos. Pais silenciosos, um silêncio mortal, que testemunham os seus filhos caminhando por caminhos que transgridem a lei de Deus, mas os pais não têm coragem de falar absolutamente nada. Entregam tudo nas costas das mulheres, tudo nas costas das mães. Frouxos é o que vocês são. A palavra de Deus nos chama um arrependimento nessa manhã, meus irmãos. Os cabeças das famílias, diz o texto sagrado, são homens e homens, seja da linhagem sacerdotal, seja da linhagem davídica, seja da linhagem comum. Vocês, homens, têm a liderança. Vocês foram chamados pelo próprio Deus, desde Adão, para serem os chefes da sua casa, para serem os líderes da igreja. Esse é o papel de vocês. E nessa manhã nós precisamos nos arrepender diante do Senhor, porque temos abandonado esse papel. Nós temos nos conformado em as mulheres saírem do seu papel de assediadoras e serem mais líderes do que os líderes da igreja. Louvamos a Deus pela vida das nossas auxiliadoras femininas. Louvamos a Deus. Mas não abusemos do papel delas. Eis o motivo pelo qual mais e mais mulheres são enviadas para o campo missionário. Eis o motivo pelo qual mais e mais mulheres pregadoras surgem no meio do povo de Deus. Porque os homens, a quem Deus levantou, a quem Deus chamou, a quem Deus constituiu como cabeça do seu povo,
Deus claramente nos lembra, meus irmãos, os cabeças das famílias são homens, independente da sua linhagem, independente da sua origem, independente do seu grau de instrução. Você, homem, você é líder no meio do povo de Deus por natureza. Acaso não é essa a argumentação do apóstolo Paulo lá em Efésios capítulo 5? Que as mulheres devem ser submissas aos homens, porque o homem, a semelhança de Cristo, que é o cabeça da igreja, é o cabeça da mulher. Acaso o apóstolo Paulo não continua a sua argumentação lembrando-nos de que foi o homem criado primeiro e depois a mulher? E de que foi a mulher criada para o homem e não o contrário? Percebe, o argumento do apóstolo Paulo não é cultural. Não é porque os costumes mudaram que os valores eternos de Deus vão mudar. É claro que os costumes vão mudar. O coração do homem depravado, odioso das leis de Deus, sempre vai tentar pervertê-la. Mas graças sejam dadas ao Senhor, porque Ele registrou a sua vontade na sua palavra. Então, nessa manhã, você que é homem, entenda. Se você tem rejeitado o seu papel de liderança, se você tem sido, quanto mais em rejeitar aquilo que Deus tem dado para você, você está em pecado diante do Senhor. Arrependa-se do seu pecado nessa manhã. Decida, no poder do Espírito Santo de Deus, que lhe regenerou, que lhe trouxe a Cristo, de fato em ser líder na sua casa, em ser líder na sua família, em liderar a sua família em adoração familiar, em liderar a sua família nas finanças, em liderar a sua família no caminho para a Nova Jerusalém. De uma vez por todas, sejamos líderes na igreja. Vejam a dificuldade que a igreja tem em encontrar diáconos e presbíteros para liderar o povo de Deus. E por quê? Porque os homens não querem assumir a liderança que lhes foi dada pelo próprio Deus. Porque os homens não querem abraçar aquilo que o próprio Deus lhes entregou, lhes delegou. E vocês responderão ao Senhor por causa da sua negação. Não se enganem. Essa letargia de se abraçar e de assumir liderança na igreja será certamente respondida ao Senhor nos últimos dias. É preciso, meus irmãos, disposição para liderar, mas é preciso também abnegação para servir. É preciso deixar muitas vezes aquilo que é tão querido de nós para de fato abraçarmos a nossa fé no Senhor. Talvez você esteja tendo dificuldades com essa área, dificuldades em abandonar amigos, dificuldades em abandonar talvez até um namorado ou alguém com quem você se relaciona, estando ele fora da aliança, sendo ele um incrédulo, um descrente, e você agora que é filho da aliança, você que é casado com Cristo, você insiste em se apegar àquilo que está fora de Deus, àquilo que detesta a Deus, àquilo que o próprio Deus abomina. Mas nessa manhã, a palavra de Deus lhe lembra que para a marcha para Jerusalém é preciso disposição para servir, é preciso abnegação, é preciso a semelhança daqueles levitas, deixar para trás talvez coisas que nós construímos, que sejam muito queridas para nós, mas que são odiosas para Deus, que podem ser muito preciosas para nós, mas que, como aquelas bolas que ficam nos pés dos presos, elas nos impedem de caminharmos ao lado de Cristo, ao passo de Cristo, ao passo da igreja. Você está pronto para abnegar? Você está pronto para servir? Esse é o desejo do seu coração. Muitos aqui estão na classe de catecúmenos e buscam membresia nessa igreja. E louvado seja o nosso Deus pela existência da primeira igreja presbiteriana em Teresina. Igreja que prega a palavra de Deus com fidelidade. E muitos estão vindo para cá exatamente por causa disso. Mas eu pergunto para vocês: vocês estão dispostos a, além de serem servidos, servir? Vocês estão dispostos, além de
serem alimentados, além de encherem as suas panças espirituais com a pregação que sai desse púlpito, vocês estão dispostos a colocar a sua mão no arado e a de fato dedicar tempo no trabalho do Senhor aqui nessa igreja? Quando você que é membro há 10, 15, 20 anos, sabe que você não está cansado de que o seu lugar é o banco? Entra domingo e sai domingo e o seu lugar é o banco. Não existe envolvimento nenhum da sua parte com a vida da igreja, com a carência da igreja, com as necessidades da igreja. Você nem sabe quais elas são, porque não há disposição de serviço. Mas perceba nesse texto que nós claramente percebemos é que esses levitas, que são convencidos, que são trazidos pela liderança daqueles homens, pela liderança daquele povo que está retornando, esses homens agora estão na disposição de servir ao templo. Eles estão na disposição de deixarem talvez os altos cargos da sociedade babilônica para voltarem a não ter herança lá em Jerusalém. Para servir. Talvez você esteja dizendo: poxa, pastor, mas é muito difícil isso. Eu não tenho essa disposição para liderar. Eu não tenho uma abnegação para servir. Eu não consigo ter essas coisas. Isso é impossível. Esse retrato que o Senhor está pintando, ele simplesmente é irreal, é inexistente. Eu digo a você que não. É exatamente por causa do versículo 18 que eu digo a você que não. Porque a boa mão do Senhor está com o seu povo. A boa mão do Senhor está com você, filho de Deus, regenerado, transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus, preparando, fortalecendo-lhe e pronto a dispor-lhe a liderar, pronto a dispor-lhe a abnegar para serviço. Percebe? É exatamente porque a boa mão do Senhor está sobre o seu povo que agora, uma vez retirados do reino das trevas e trazidos para o reino de Cristo, vocês estão capacitados para abnegar, para servir e para liderar. Na sequência, nos versículos de 21 a 30, porque nós percebemos também que essa marcha para Jerusalém, ela envolve cuidado e preparação. Veja lá, dos versículos de 21 a 23, nós vemos que essa marcha exige cuidado espiritual. A semelhança daquele homem que pegou aquele avião e chegou lá em Londres muito sem andado, sem o devido cuidado, sem a devida preparação na sua caminhada espiritual, não tem tido o cuidado de se preparar. E o que nós percebemos no versículo 21 é que um jejum é estabelecido. Veja lá. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo o que era nosso. Antes da viagem, jejum. E eu quero chamar a sua atenção aqui para você, e talvez você já esteja pensando: poxa, é verdade, nunca ouvi um sermão sobre jejum, eu nunca ouvi falar a respeito de como praticar o jejum na vida cristã, e eu não quero aqui que você perca a sua atenção no jejum. Porque apesar de ser uma ferramenta muito importante, esse não é um dos meios de graça pelo qual o Senhor nos alimenta. Veja, o motivo pelo qual eles fizeram o jejum foi para que eles se apresentassem humilhados perante ao Senhor para lhe pedir. O jejum aqui é preparação para o meio de graça, que é a oração. Esdras aqui está liderando o povo, no sentido de que eles devem se humilhar e demonstrar dependência absoluta do Senhor. E não existe nada, meus irmãos, que faça isso de uma maneira simples, singela e verdadeira do que a oração. A quantidade de tempo que nós gastamos em oração genuinamente demonstra o quanto nós dependemos do Senhor. E vejam que, como nós vimos no versículo 7, Esdras está indo para Jerusalém abastado de material. Como nós vemos aí, inclusive nesse capítulo, e consideraremos daqui a pouquinho, Esdras tem prata, tem ouro, tem bronze, ele tem o aval real, ele tem material humano
pessoas, apesar da autoridade, ele precisa da dependência real, divina. Ele precisa da boa mão do Senhor para guiá-lo e guiá-lo durante a sua peregrinação para Jerusalém. E veja por que isso. Nos versículos 22 e 23, nós percebemos que o que Esdras está tentando ser é consistente com a sua fé. Veja, por que ele estava se humilhando perante o Senhor? Por que ele estava se apresentando ao Senhor como alguém que absolutamente não tem como oferecer nada e não tem como concretizar a sua viagem? Veja o texto. Porque tive vergonha de pedir ao rei, exército e cavaleiros, para nos defender do inimigo no caminho, porque já havíamos dito: a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Percebam, irmãos, que o motivo pelo qual essa humilhação acontece e Esdras então busca cuidar espiritualmente dessa marcha para Jerusalém do povo é porque ele está sendo consistente com quem ele disse que Deus é. Porque ele havia dito ao rei que Deus haveria de os proteger, porque ele havia dito ao rei que Deus é poderoso o suficiente para cuidar daqueles que o buscam e para derramar a sua ira sobre aqueles que o abandonam, é que ele agora busca o Senhor em oração. Percebe? O que você tem aqui é teologia levando à ortodoxia, é teologia levando à ortopraxia, é teologia levando à doxologia. O conhecimento de Deus guia a nossa prática, o conhecimento de Deus guia a nossa adoração, o conhecimento de Deus guia as nossas decisões e comportamento. É porque ele sabe quem Deus é, que ele vai agora se humilhar na presença de Deus, rogando ao Senhor que de fato abençoe. Cuidado espiritual. Cuidado espiritual esse que tem faltado nas nossas vidas cristãs, meus irmãos. Cuidado espiritual esse, busca de Deus em humilhação, que está ausente. A semelhança de Esdras, muitos de nós aqui estão abastados de recursos. Muitos de nós aqui têm bons salários, excelentes empregos públicos, filhos que parecem ter as vidas ajustadas, e nós não nos humilhamos aos pés do Senhor, na dependência dEle, em oração, no entendimento de que é somente quando nós estamos o buscando que a sua boa mão nos guiará. Eu não preciso nem ir para as reuniões de quarta-feira. Faça um exame agora na sua vida. Faça uma análise dessa semana que se passou. Quantas vezes por dia você buscou a Deus genuinamente em oração? Quantas vezes, de segunda até ontem, você de fato ajoelhou-se aos pés da sua cama e em demonstração de humilhação você se derramou na presença de Deus, rogando-lhe, apesar dos seus recursos, que Ele de fato abençoe você nessa caminhada nova, que Ele lhe sustente, que Ele lhe proteja, que Ele lhe livre do mal, que Ele lhe livre das setas inflamadas do inimigo, que Ele sustente os seus filhos, que Ele livre os seus filhos do mal. Quantas vezes durante essa semana, quantas horas, quantos minutos você de fato gastou cuidando espiritualmente da sua família e de você ao longo dessa sua jornada para a Nova Jerusalém? É por isso que caímos, é por isso que desencorajamos, é por isso que quando as adversidades sobrevêm sobre nós sucumbimos. Porque não há disposição para liderar, porque não há abnegação para servir, e porque não tem cuidado espiritual nessa nossa marcha para Jerusalém. Na sequência, nos versículos 24 a 30, nós percebemos que a marcha envolve preparação administrativa. Veja, Esdras, até agora, como nós percebemos, era um homem muito inteligente, um homem muito capaz, um homem cheio de contatos e conexões, um homem que detinha grande poder e capacidade argumentativa e piedade também. Um homem que junta o povo e que, apesar dos recursos que tem, lidera o povo na busca ao Senhor. Mas Esdras tem um problema. Ele é somente um.
Esdras não pode se esquartejar e funcionar em funções ao mesmo tempo. Ele é somente um. Ele só pode estar em um lugar em um mesmo tempo. Ele só pode tomar decisões a respeito de um assunto, vez por vez. Ele é somente uma pessoa. E o que nós vemos agora nos versículos de 24 a 30 é de que exatamente reconhecendo a sua limitação, Esdras delega função para um grupo de pessoas. Observe, a partir do versículo 24, o que nós percebemos é de que Esdras está preocupado com todos os bens, a prata, o ouro, os utensílios, no versículo 25, que eram contribuições que foram dadas a ele pelos reis, pelos conselheiros e por todo Israel que estava lá na Babilônia. Esdras agora se encontra em poder de uma grande quantidade de dinheiro, de posses, de bens. Então, além de ter que guiar o povo na marcha, além de ter que lidar com o povo espiritualmente, será que ele também vai ter que cuidar da bolsa do povo? A semelhança de Moisés, lá no Êxodo, quando instruído por Jetro, Esdras aqui, depois de pesar todo o material, depois de se certificar de que todos os números estavam contados, no versículo 28, ele separa um grupo de pessoas, um grupo de homens, para a tarefa de cuidar, de guardar e de lá em Jerusalém pesar esses bens. No verso 28 disse-lhes: vós sois santos ao Senhor, e santos são esses objetos, como também esta prata e este ouro, oferta voluntária ao Senhor Deus dos vossos pais. Vigiai-os e guardai-os até que os peseis na presença dos principais sacerdotes e dos levitas e dos cabeças das famílias de Israel e Jerusalém, nas câmaras da casa do Senhor. Eu não posso fazer tudo, Esdras está dizendo. É muita coisa para fazer. E vocês, agora que têm a chancela da liderança, vocês agora que foram chamados para servir, então sirvam. Esdras então delega tarefas específicas para pessoas específicas. Exatamente essa é a ideia da palavra santa aqui. Vós sois separados ao Senhor. E obviamente, à luz do versículo 30, ele está falando com oficiais, com sacerdotes e levitas. Vós sois separados. Então agora, estes objetos, que também são separados, vão ficar debaixo do cuidado de vocês. Delegação de tarefas. Preparação administrativa para essa caminhada. E sabe, meus irmãos, essa tem sido também uma das grandes falhas da igreja nos nossos dias. O problema da centralização. Centralização em pessoas, centralização em sociedades, centralização em departamentos, de tal maneira que essas pessoas se exaurem no serviço ao Senhor, ao ponto de não quererem mais abraçar nenhum tipo de trabalho, enquanto outros se escoram nelas. Mas a palavra de Deus nessa manhã nos lembra, meus irmãos, que nessa nossa viagem para Jerusalém nós precisamos nos preparar administrativamente. Nós precisamos delegar serviços. Nós precisamos delegar tarefas. O pastor é um só. Reverendo Rodrigo é somente um. O Senhor deu a ele presbíteros para ajudá-lo. O Senhor deu a ele diáconos para ajudá-lo. O Senhor deu a ele homens nessa igreja para ajudá-lo. Então aprendemos nessa manhã a dividir tarefas. Talvez você tenha a queixa aqui de que nunca foi visitado pelo pastor da igreja. Mas você já foi visitado por um presbítero? Você já foi visitado por um irmão que estava preocupado com a sua vida espiritual? Então por que a queixa? Se você quer tanto uma visita pastoral, requisita o pastor. Ah, mas a função dele fazer isso, mas ele é somente um. A semelhança de Esdras, meu irmão, nós precisamos aprender a delegar atividades. Nós precisamos aprender a delegar funções e a exercê-las com alegria. Acaso não é esse o exemplo do próprio Senhor Jesus Cristo? Acaso ele, logo no início do seu ministério, não delegou a sua missão a 70? De curar e de pregar o Evangelho? Exatamente a sua missão. Não foi exatamente isso que ele fez no momento da sua ascensão? Não delegou ele aos seus apóstolos?
a função de liderar, de pastorear a igreja, de pregar o evangelho. Então, por que essa exigência que nós temos às vezes, de que somente fulano pode fazer alguma coisa, de que somente ciclano pode fazer alguma coisa? Eis o motivo pelos quais existem tantos cansados no nosso meio. Porque não delegamos tarefas. Porque não se delega autoridade. Mas nessa manhã o texto claramente nos mostra que nessa nossa caminhada nós precisamos ter preparação administrativa. Nós precisamos nos preparar, delegando tarefas específicas para pessoas específicas e abandonando a centralização do poder. Exceto para aquelas coisas que somente o Senhor Jesus Cristo delegou para pessoas específicas. Você, crente, precisa se envolver no trabalho e na caminhada para a Nova Jerusalém. O que nos leva então agora à parte final desse texto, dos versículos de 31 a 36. E aqui nós consideramos as duas últimas características necessárias para essa marcha. Nós vimos que é necessário ter disposição e abnegação. Disposição para liderar e abnegação para servir. Vimos agora que precisamos ter cuidado e preparação. Cuidado espiritual e preparação administrativa. Mas agora, por último, nós vemos que essa marcha para Jerusalém exige de nós sacrifício, mas garante sucesso. A marcha para Jerusalém, meus irmãos, envolve sacrifício, envolve dificuldade, mas também envolve sucesso. E nós vemos claramente isso a partir do versículo 31. No versículo 31, meus queridos, nós percebemos que por 4 meses a marcha da Babilônia até a Palestina perdura. O texto diz: partimos do rio Ava no dia 12 do primeiro mês, a fim de irmos para Jerusalém, e a boa mão do nosso Deus estava sobre nós, e livrou-nos das mãos dos inimigos e dos que nos armavam ciladas pelo caminho. É exatamente isso que envolve uma jornada, uma viagem. Toda jornada e toda viagem envolve perigos. Talvez perigos mais sérios, perigos menos sérios, exigências mais complicadas, exigências mais simples. Mas toda viagem tem as suas dificuldades. Agora você imagina você passar da Babilônia para a Palestina, 4 meses de chão e de estrada, um sol escaldante sobre a sua cabeça, 5.000 pessoas para você liderar. Recentemente minha esposa pedia para que nós fizéssemos uma viagem em família para fora do país. Ao que automaticamente eu respondi: nem a pau. Levar Levi e Rebeca, bagagem para esses meninos, carregá-los no colo durante quase 20 horas de voo até um local específico e ainda tentar cuidar deles lá. Pode esquecer. Agora vocês imaginem uma viagem com 5.000 pessoas pelas estradas da Palestina, 4 meses de duração, para você chegar num local para ali reconstruir a sua vida. Que peregrinação pesada. E percebe, se você de fato está marchando para a Nova Jerusalém, que desce dos céus, é exatamente assim que você deve se sentir. Se essa sensação de desconforto com esse mundo e com as coisas daqui não dominam o seu coração, não afligem a sua alma, você não é um peregrino. Se o retorno do Senhor Jesus Cristo não parece estar demorando demais, se isso não traz anseio ao seu coração, você não é um peregrino. Você não anseia por essa celestial cidade que desce dos céus. Se coloque na pele desses homens. Mulheres, se coloquem na pele das senhoras que estavam ali no meio. Sem maquiagem, sem banho, sem desodorante, sem batom, nem rouge, sem chapinha. Dificuldades.
Apenas que essas dificuldades não são as dificuldades da nossa caminhada espiritual. As nossas dificuldades na nossa marcha envolvem tentações, envolvem pecado, envolvem dificuldades de relacionamento, envolvem muitas vezes expulsões da nossa casa, envolve às vezes desemprego e necessidade. Percebe? Longe desses desconfortos naturais de uma viagem, os desconfortos da caminhada espiritual são lutas após lutas, nas quais o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, diz que nós precisamos de uma armadura. Não é de um lenço na cabeça, não é de um sapato para fazer hiking. Nós precisamos de uma armadura, de uma couraça da fé, para que nos proteja e nos fortaleça nessa nossa marcha. Envolve sofrimento. Caminhar com Cristo, caminhar para Jerusalém, envolve sofrimento. Por isso não se surpreenda com as adversidades que sobrevêm sobre a sua vida. Não é falta de fé da sua parte, não. As adversidades que vêm na sua vida são natural de todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus. As perseguições são naturais. As tentações são naturais. A sensibilidade para o pecado é natural. E se você tem enfrentado essas dificuldades, louve a Deus, porque você está na peregrinação. Se essas aflições têm batido a sua porta, glorifique ao Senhor na sua vida, porque você está de fato na peregrinação. Mas se você tem vivido muito confortavelmente, se a vida cristã não tem o menor sentido para você, você não tem a menor ideia do que eu estou falando. Cuidado. Talvez você tenha ficado lá na Babilônia. Talvez você esteja lá, no meio do significado. Você não tem sensibilidade do que é viver com Cristo. Você não tem intimidade com o Salvador. Você não sabe reconhecer a sua voz. Você ficou na Babilônia. E só o que vai ter para você é ira. E um lago de fogo, com fogo e ranger de dentes preparado para você. Portanto, nessa manhã, examine a sua vida. Examine o seu coração. Você tem de fato enfrentado os sacrifícios da caminhada cristã? Isso tem caracterizado a sua vida? O seu andar com Cristo é marcado pelas marcas e o sofrer de Cristo? Lembra-se de que é exatamente esse o privilégio que Paulo mais uma vez diz no Novo Testamento que foi dado a nós? Nós não fomos nada, nós não foi dado somente o privilégio de vivermos com Ele, mas o de sofrermos com Ele. São esses sofrimentos que lhe afligem. Se são, mais uma vez, glórias a Deus, porque você está marchando para a Nova Jerusalém. A semelhança daqueles homens, daquelas mulheres, daquelas crianças que passaram 4 meses enfrentando dificuldades naturais da jornada, dificuldades da distância, os problemas climáticos, as dificuldades do percurso, e ladrões e bandidos, salteadores que lhe ameaçavam a vida. Depois de 4 meses, eles têm sucesso. É isso que nós vemos a partir do versículo 32. E que eu quero que você foque muito bem a sua atenção nesse momento. Porque nós vemos aqui 5 elementos muito importantes desse sucesso. O primeiro deles é a chegada, veja o versículo 32. Chegamos a Jerusalém. Depois de 4 longos meses. Depois de 4 meses caminhando, debaixo do sol quente, debaixo da dor, enfrentando problemas, chegamos a Jerusalém. A marcha para Jerusalém, meus irmãos, envolve sucesso. Nós chegaremos lá. Nós certamente chegaremos lá, porque a boa mão do Senhor está sobre nós. A semelhança daqueles que, por causa da boa mão do Senhor, foram livrados de todos os seus inimigos, nós que somos o povo de Deus hoje, peregrinando para aquela cidade que descerá dos céus, nós também chegaremos lá, porque a boa mão do Senhor é sobre nós. Que glorioso será esse grande dia,
quando a Jerusalém que desce do céu chegar para nós. Peregrinamos para lá. Você que tem esperado 30, 40, 50, 60, 70 anos, ela há de chegar. E você há de chegar nela. A chegada é certa. Mas veja, tem um segundo elemento muito importante ainda no versículo 32. Você vai chegar lá e você vai repousar. O texto diz que eles chegaram na cidade de Jerusalém e repousaram por 3 dias. Por 3 dias eles ali ficaram. Depois de 4 meses atravessando um caminho pedregoso, difícil e complicado, eles chegaram ali 3 dias e repousaram, descansaram os seus pés, trocaram de roupa, tomaram um banho refrescante e por 3 dias aguardaram para poder fazer qualquer outra atividade. Há descanso para você em Jerusalém. Há descanso para você das suas tentações. Há descanso para você das suas enfermidades. Há descanso para você das suas dores e das suas enfermidades. A chegada é certa e o descanso é garantido. Pense a respeito daqueles que já estão descansando lá, que já estão no seio de Abraão, vendo a face de Cristo, aguardando aquele grande dia quando você orar de voltar para resgatar de uma vez por todas a sua igreja. Descanso é prometido a você. Será que não vale a pena trilhar esse caminho? Será que de fato não vale a pena caminhar por essa peregrinação difícil, quando o descanso é eterno, quando o descanso perene nos é prometido? Além disso, veja, versículos 33 e 34. De lá para lá nós levaremos os despojos, diz o texto. No 4º dia pesamos na casa do nosso Deus a prata, o ouro. Eles pesaram tudo aquilo que tinha e eles entregam, veja lá no versículo 34, tudo foi contado, pesado e registrado. Aquilo que havia sido trazido da Babilônia, aquilo que havia sido dado para Esdras e depois delegado para outras pessoas, foi devidamente entregue, intacto, tintim por tintim, nas mãos dos sacerdotes e levitas que lá já entraram. Percebe, assim será conosco, meus irmãos, naquela grande ida para Jerusalém. As Escrituras falam que nós prestaremos conta de tudo aquilo que nós fizemos aqui nessa vida. Sejam santos ou ímpios, sejam crentes ou descrentes, todos nós prestaremos conta ao Senhor. Todos nós chegaremos com os despojos. Todos nós chegaremos ao Senhor apresentando aquilo que de bem ou mal fizermos desse corpo. E o que é que você há de apresentar? O que é que há de ser registrado e contabilizado a seu respeito? Quando a Nova Jerusalém chegar. Em 4º lugar, o versículo 35 que nós percebemos é que o sucesso dessa marcha é garantido porque lá na Nova Jerusalém, quando lá eles chegam, tem adoração. E adoração verdadeira. Adoração que há muito tempo aquele povo não havia experimentado. Adoração que há anos aqueles que ainda estavam na Babilônia não viam, não percebiam. Lá agora é oferecido holocausto. Se os irmãos bem se lembram, holocausto é esse serviço, é esse sacrifício oferecido a Deus, que significa o livre acesso e a presença de Deus no meio do seu povo. Muitos animais são oferecidos, mas observe, tudo em holocausto ao Senhor, inclusive ofertas pelo pecado. Percebe exatamente isso que nos aguarda, meus irmãos, lá no retorno, no fim da nossa peregrinação. É a adoração perfeita, com o perdão dos pecados absoluto. São almas que, como diz o escritor de Paulo, como diz Paulo a Efésios, o escritor aos Efésios fala de que o Senhor Jesus Cristo ali ele se sacrifica pela sua igreja para apresentá-la sem mácula. Aqueles que, limpos de todo pecado, adorarão ao Senhor e gozarão da sua presença sem holocaustos mais. A adoração eterna é isso que nos está reservado. E por último, versículo 36.
O que nós vemos aqui agora, todo joelho se dobra para a reconstrução da casa de Deus. Nós vemos ali no versículo 36 que agora os sátrapas, os governadores do além do Eufrates, aqueles que outrora, lá no período de Zorobabel, se opunham à construção do templo, eles agora são forçados a ajudar o povo de Deus na reconstrução da casa do Senhor. Todos agora estão se curvando perante a casa de Deus. Todos agora estão oferecendo serviço a Javé, seja por bem ou seja por mal. Nós temos aqui agora submissão. E é exatamente isso que está reservado para nós, meus irmãos. É exatamente isso que está reservado para toda a terra. Estar submissa ao Deus Todo-Poderoso, quando naquele grande dia a Jerusalém que desce dos céus for inaugurada neste mundo, nessa terra. Todos nós conhecemos muito bem o cântico que lembra-nos, que diz que todo joelho se dobrará, que toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Na verdade é exatamente isso que nós temos aqui, meus irmãos, no versículo de 31 a 36. Nós temos um vislumbre de Cristo. Nós podemos de fato ter a certeza de que porque a boa mão do Senhor está sobre nós podemos nos esforçar na nossa marcha para a Nova Jerusalém. E nós podemos ter a certeza de que essa marcha envolve sucesso, porque a semelhança desse povo, a semelhança desse Israel, que durante a sua peregrinação foi livrada de salteadores, o Senhor Jesus Cristo, durante os anos do seu serviço, durante toda a sua vida, e especificamente durante os anos da sua pregação, foi livrado pelo Senhor das tentativas contra a sua vida. Exceto naquele momento específico da cruz do Calvário. Várias vezes nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo teve a sua vida tentada, seja por apedrejamento, seja na tentativa de jogá-lo para um precipício, mas o que nós sabemos, o que claramente o texto nos diz, é de que foi ali, na vida do Senhor Jesus Cristo, que nós podemos evidenciar essa proteção paternal do nosso Deus Todo-Poderoso, livrando de bandidos e de ciladas pelo caminho até o caminho da cruz. Acaso não foi o Senhor Jesus Cristo que repousou por 3 dias no ventre da terra? Depois de executar a sua obra, depois de caminhar a sua peregrinação para a cruz, para que nós pudéssemos caminhar a nossa peregrinação para Jerusalém, não foi Ele que desceu ao ventre da terra, a sepultura, e lá repousou por 3 dias? Não foi Ele que depois desses 3 dias ressuscitou e foi assunto aos céus e entregou nas mãos do Pai os espólios, os despojos da sua guerra e da sua batalha? Tendo Ele derrotado e humilhado todo o principado e potestade, não foi o Senhor Jesus Cristo quem agora entrega nas mãos do seu Pai a igreja e agora rege com poder e glória e majestade sobre os séculos dos séculos, aguardando o dia do seu retorno? Não é esse mesmo Cristo que é adorado e exaltado, cheio de poder e glória nos céus dos céus? Não é a esse Cristo que todo joelho se dobrará? Sim, meus irmãos, o que nós temos aqui nesses últimos versos é um retrato belíssimo do nosso Senhor Jesus Cristo. É um retrato belíssimo do seu ministério, da sua pessoa, do seu poder, da sua glória e do seu retorno, nos garantindo de que a boa mão do Senhor está sobre nós, e de que na nossa peregrinação nós de fato podemos nos esforçar nessa nossa marcha para a Nova Jerusalém, porque a sua boa mão é conosco. Nós precisamos agora nos envolver na liderança, nós precisamos agora nos entregar para o serviço, nós precisamos agora labutar no cuidado espiritual e na preparação administrativa da igreja. Nós agora podemos, meus irmãos, ter a certeza das dificuldades, mas também o consolo do sucesso da viagem, porque a boa mão do Senhor é sobre nós. Esforcemos-nos, portanto, meus irmãos, na nossa marcha à Nova Jerusalém. Tomemos cada um a nossa responsabilidade. Responsabilidade de homens, responsabilidade de esposas, responsabilidade de filhos, responsabilidades do reino. E de que agora unidos
da nossa caminhada e da nossa preparação, sejamos consolados e confortados com a certeza de que nós chegaremos, e chegaremos com sucesso para a glória do nosso Deus. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado, Pai, pela Tua palavra. E porque mais uma vez o Senhor nos lembra dessa grande viagem que nós temos diante de nós. E nessa nossa marcha para a Pátria Celestial, Senhor, nós temos desviado tanto a nossa atenção para as coisas desse mundo. Nós temos esquecido que a Tua boa mão está sobre nós. Alguns de nós têm experimentado a Tua boa mão desde o ventre. Alguns de nós têm experimentado a Tua mão há poucos anos. Mas a Tua boa mão está sobre nós. Ajuda-nos, pois, ó Deus, a sermos cautelosos e cuidadosos com a nossa marcha. Ajuda-nos, Senhor, a nos prepararmos diligentemente, munindo-nos, ó Deus, de todos esses elementos para a nossa caminhada espiritual. Para que possamos de fato, Senhor, para que possamos de fato experimentarmos agora os privilégios e delícias da intimidade espiritual contigo. E para que possamos nos deleitar do porvir com a nossa membresia no Teu reino. Ó Senhor, faz brotar genuíno arrependimento em nosso coração nessas áreas que nós temos falhado. Faz-nos examinar profundamente a nossa vida nesse sentido. E de que naquilo que nós temos errado e temos desonrado ao Senhor, que haja genuíno arrependimento em nosso coração. E que nós possamos de fato entender que somos simplesmente peregrinos nesse mundo. Que a nossa pátria que nos espera seja tudo para nós. É o que nós te rogamos no nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém.